E aí a gente vai trazer esses dados, que já é conhecido por grande parte da população, que a falta de atividade física está entre as 5 causas de morte, né, do mundial. E aí a gente também vê a questão aqui do sobrepeso e obesidade. E esses dados, infelizmente, com o avanço da ciência, com o avanço dessa construção do conhecimento, continua ainda muito alto, né? Os dados do Vigitel saíram recentemente, a última versão, né, de 2021, e aí a gente continua vendo, né, a grande parcela da população, quase 50% da população, não atingindo os níveis suficientes de atividade física para a população, né, que para adultos, que é o caso dessa amostragem, de 18 anos ou mais, nas 26 capitais brasileiras e Distrito Federal, a gente vê também uma continuidade nessa proporção diferente aí de homens e mulheres, né? As mulheres praticam menos, a proporção de mulheres fisicamente inativas é muito maior que a de homens, né? E aí a gente vê, e nesse documento, como nos demais anos, tem uma estratificação da escolaridade, aqui está relacionada ao conjunto de todas as atividades, das 4 dimensões da atividade física, e é um documento bem rico, que traz esse dado ainda muito alarmante do número ainda muito alto da inatividade física na nossa população. E aí a gente pensa, né, sobre essa atividade física, muitas vezes quando a gente fala, a gente vê a questão muito individual, né, da mudança de comportamento de forma individualizada. E é isso que as perspectivas dos novos estudos, as novas intervenções para esse manejo da obesidade, têm visto que a atividade física, a decisão o aumento desse nível de atividade física é uma decisão, né, multifatorial, vamos dizer assim, né? Questões sociais, culturais, econômicas influenciam bastante. Então, é muito interessante que os pesquisadores e professores, né, e pessoas que estão na gestão, como também no trabalho, no serviço, né, pense sobre essas questões para que a gente possa realmente entender e tentar buscar avançar esses números ainda tão altos. E a gente vê, né, como a atividade física como um elemento da construção da promoção da saúde, vamos dizer assim, do estilo de vida saudável. Então, a atividade física é um dos componentes para essa atividade. O que é importante a gente pensar que outros fatores também influenciam e determinam o nível de atividade física, né? Como a questão do sono, que também tem sido muito estudado e também voltada essa relação há uma relação importante com sobrepeso e obesidade, a questão da alimentação, da hidratação, dos comportamentos, relacionamentos sociais, então tudo isso está super interligado e também são fatores que influenciam na decisão da atividade física. E aí eu trago aqui para a gente conversar um pouco sobre esse resgate histórico, né, dessa construção de tantos documentos importantes, tantas evoluções políticas e econômicas que vivemos e estamos vivendo ainda, sobre essa estratégias aí para a melhoria da atividade física, né? Então, em 2004, teve uma publicação pela Organização Mundial de Saúde dessas estratégias, da Estratégia Global para Alimentação, Atividade Física e Saúde. Foi um documento de muita importância, onde a gente vê que esse documento ele traz, né, é um marco histórico, porque a partir disso a atividade física é considerada, né, como um fator importante para a proteção e promoção da saúde. E, em consequência disso, a gente vê, né, os países, de uma forma geral, se organizando e tentando atender a essas estratégias, né, a esses compromissos mundiais para o enfrentamento a comportamentos de risco à saúde. E aí, em 2005, o Brasil inicia fomento, né, de programas de promoção da atividade física ligados ao Sistema Único de Saúde, e aí isso foi um avanço muito importante naquele momento. Teve um financiamento importante para os municípios, naquela época 132 municípios adotaram e implementaram alguma forma de política de promoção da atividade física,
E, em sequência, em 2006, nós tivemos a publicação de um outro documento muito importante, que foi a Política Nacional de Promoção da Saúde. A partir disso, né, tiveram outras iniciativas importantes, né, desde o monitoramento, como também de ações de promoção da atividade física no nosso país. Como, por exemplo, o programa Academia da Cidade, né, eu falo aqui do Recife, o programa Academia da Cidade também em Aracaju, tivemos outras atividades que foram desenvolvidas por outras regiões também. E aí a gente vê, né, em 2010, a publicação da Organização Mundial de Saúde das recomendações populacionais de atividade física para a prevenção de doenças. Isso também, esse documento foi um grande marco, onde a partir daí a gente conseguiu, né, perceber e ter parâmetros para poder avaliar essa população mundial. Vários países, né, principalmente os países mais desenvolvidos, têm um sistema de monitoramento antigo, né, em relação a comportamentos de risco à saúde, dentre eles a atividade física, e a partir disso a gente tem agora parâmetros para a gente comparar e perceber e conhecer o cenário e, para isso, lançarmos de estratégias e implementações de políticas e ações para enfrentamento desse problema. Em 2011, também tem um outro documento importante, que foi o reconhecimento pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, da prática da atividade física como importante bem à sociedade para a contribuição e prevenção de doenças e melhoria do bem-estar. A partir de todo esse conhecimento, o que aconteceu, principalmente aqui no nosso país, né? Vários estudos aconteceram, tiveram contribuições também de pesquisadores e parcerias internacionais, onde se fez um levantamento dessas políticas que foram implementadas a partir de 2005, né, uma avaliação desses programas de promoção da atividade física, e esses programas, destacando mais uma vez o programa Academia da Cidade aqui em Recife, onde ele se viu também de modelo e uma base para a construção da Academia da Saúde, que é um programa, né, de promoção da atividade física, que foi implementado em 2011 a nível nacional, e tiveram, né, várias modificações e adaptações que são comuns à implementação, porque nós temos um país realmente muito grande, com diversidade cultural, social, então isso é importante que seja falado e que seja realmente importante considerado nessa implementação. E aí, um outro avanço em relação a essa política nacional, né, em 2019, bem recente, houve a criação dessa Coordenação Geral de Promoção da Atividade Física e Ações Intersetoriais, dentro do Departamento de Promoção da Saúde e da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, dentro do Ministério da Saúde. Então, essa criação, que a gente conhece como a CGPROF, foi um avanço onde a gente conseguiu também, enquanto sociedade civil e sociedade científica, né, se aproximar, e eles tiveram, né, enquanto órgão, enquanto essa coordenação, uma ação, uma visão mais voltada para essa promoção da atividade física, do conhecimento. Então, vários editais, várias atividades foram feitas, dentre elas, né, uma parceria aí com a Universidade Federal de Pelotas para a encomenda aí do grande documento, que é um marco também no nosso país, do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que foi construído desde 2020, né, começou essa construção, e foi lançado no ano passado, né, e foi um documento muito importante, que eu vou fazer também um breve relato aqui, para a gente conversar um pouco e conhecer um pouco melhor. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, é importante a gente pensar que, apesar de tudo isso, de todos esses avanços, os números ainda são muito altos, como eu falei para a gente aqui no começo dessa live. E um estudo feito, né, pelo Dr. Salles e colaboradores, em 2016, publicado na Lancet, mostrou, né, esse histórico de criação de políticas públicas em diversos países do mundo, para que a gente também perceba que esses problemas não é somente aqui no nosso país, e não somente na nossa região, como da América do Sul, vamos dizer assim. O objetivo desse estudo foi sistematizar informações sobre políticas de combate a doenças crônicas não transmissíveis
e foram feitos 3 inquéritos, né, em 2010, 2013 e 2015. E foram 160 países consultados. Eles queriam saber exatamente como é que estava, dentro de uma forma mais geral, mundial, essa criação de políticas públicas, incluindo a atividade física, a promoção da atividade física. E o que é que eles encontraram? Né? Que houve um aumento, a gente vê aqui nos dados, da população, né, dos países do mundo. Em 2010, 75% dos países tinha políticas voltadas para a promoção da atividade física. Em 2013, esse número aumentou, 80%. E em 2015, 91%. Um grande avanço, né? Então, isso é importante destacar. Mas, ao mesmo tempo, esse estudo colocou uma outra visão, uma outra análise, que não foi somente ter a política da atividade física, se essas políticas estavam implementadas. Né? Aqui houve um aumento, né? Mas se a gente compara a existência da política 91% em 2015, somente 71% dos países tinham essa implementação. Então, há realmente um grande gap aí entre ter a política e implementar essa política, que também precisa desse conhecimento e entender que não é um processo tão simples, né? Não é um processo simplificado nesse sentido dessa implementação. E aí eu trago também essa figura foi publicada num artigo recentemente, onde vai falar sobre o método, né, da construção do nosso Guia Brasileiro de Atividade Física, e trago aqui dados em relação a essa evolução da atividade física, para que a gente chegasse, né, no ano de 2019, né, no ano 2020, mais especificamente, o início da criação do Guia Brasileiro de Atividade Física, tudo isso tem uma trajetória da atividade física, dessa evolução, dessa construção do conhecimento aqui no nosso país. Tiveram vários marcos, né? Em 95, por exemplo, a criação da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, que também é uma revista até mais antiga do que a Revista Internacional de Atividade Física e Saúde. Tem um outro marco, que é em 96, né, a criação do Agita São Paulo, que é um projeto, um programa gerido, aí, liderado pelo Cela Física, então tem um reconhecimento internacional, que também conseguiu e consegue ainda influenciar e melhorar e qualificar essas intervenções. Em 97, aqui no nosso país, foi promovido o primeiro Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, também liderado pelos professores da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, esse avanço também, a gente vê algumas atividades internacionais sendo também feitas, como o Dia Internacional da Atividade Física, promovido pela OMS. Tivemos também o programa Agita Brasil, né, aqui em meados de 2000, nos anos 2000, 2002. Programas também importantes, como alguns programas liderados aí pelo SESI, como o programa Lazer Ativo, o programa Academia da Cidade, e aí teve o projeto Guia, que foi aquele projeto que eu falei para vocês aqui em relação a essa avaliação das políticas de atividade física no ano de 2005, 2006. Tivemos também o movimento Cidades Saudáveis pela Organização Mundial de Saúde e Pan-Americana. Fatores de risco também é um grande marco, o início desse monitoramento dos fatores de risco pelo Vigitel, pelo Ministério da Saúde, em 2006. E também tivemos o Programa Saúde na Escola, o Programa Academia da Saúde, né, a criação da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde no ano de 2007. 2009, né, o outro inquérito de monitoramento da população adolescente, né, o PENSE, a Pesquisa Nacional dos Estudantes e Adolescentes. Também tivemos o inquérito nacional, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, e o marco final, né, que está a construção, esperamos ter um contínuo aí nessa linha histórica, que foi o lançamento do guia, né, que hoje faz um ano desse lançamento oficial, então é uma data muito importante. E se espera que tenha uma avaliação desse lançamento do guia, para que a gente tenha realmente colher os frutos no sentido de implementações de tudo isso que foi feito. O guia é um documento
muito importante, que a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde teve uma participação muito importante. Ela iniciou esse diálogo entre pesquisadores e aproximou o Ministério da Saúde para que a gente pudesse ter pessoas, né, professores e pesquisadores de todas as 5 regiões conversando e entendendo um pouco. E a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde também tem um legado importante na área da promoção da atividade física, a partir, né, de implementação, de construção e oferta de cursos e eventos e capacitações, né, e parcerias. Dentre eles a gente destaca, né, o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, que acontece nos anos pares, os simpósios regionais de atividade física e saúde nas 5 regiões do nosso país, que vão acontecer esse ano. Temos também a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, e além disso, como eu falei, promovendo cursos, eventos, palestras e outras atividades.